Amém. Boa noite, igreja. Graças e paz. Estou muito feliz por essa noite, por ser essa celebração tão especial para nós, da Páscoa. Feliz de estar aqui. Meu coração tem transbordado em gratidão por esses dias. Tenho ouvido bastante a voz do Senhor e sentido bastante saudade também da comunhão. Não sei se vocês estão, mas eu estou bastante. Estou aqui olhando para as cadeiras vazias e vai passando até uns flashes, né, dos nossos cultos. Todo mundo aqui junto, celebrando, adorando ao Senhor. E nós temos esperança, né, de que em breve a gente vai estar assim de novo, cultuando com alegria na comunhão dos santos. Amém? Quero compartilhar com vocês uma das reflexões, das palavras que o Senhor tem falado comigo durante esse período, algo que tem mexido bastante com o meu coração. E inclusive nós vamos ler uma passagem que ela é muito conhecida, e a gente tem um costume com as passagens conhecidas. A gente vai descartando de repente não, mas nós vamos perdendo um pouco do vigor, perdendo um pouco da curiosidade de olhar para aquilo que a gente já conhece. De repente, às vezes nós esquecemos, né, que a palavra do Senhor ela se renova. Então a gente acostuma com a geração que está vindo numa onda de novidades, e a gente também está sempre em busca do novo, da palavra nova. Mas eu queria relembrar você disso. A palavra do Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada, ela se renova cada dia. Passagens comuns podem transformar o nosso coração, como tem acontecido comigo. Queria que você abrisse em Êxodo, capítulo 32. Dá um tempinho aqui para você achar aí. Êxodo 32, nós vamos ler do versículo 1 até o 8º. Quem achou, diga achei. Escreve achei. Êxodo 32, do versículo 1 até o 8º. Eu vou ficar falando um pouquinho devagar ainda. Ainda estou caminhando a cada dia, melhorando a cada dia, mas ainda falta um pouco. Então não repara se por um acaso a respiração deu alguma reação diferente. Fique tranquilo, irmão. Jesus está aqui. Estou na bênção. Amém? Estou no altar do Senhor. Versículo 1 diz assim: O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Quem nunca
ouviu, né, essa passagem, ou leu, ouviu alguma pregação a respeito do bezerro de ouro que o povo de Israel fez no deserto. E é tão assim que a gente acostuma até mesmo a comentar, a compartilhar dessa palavra dessa maneira. Ah, você viu o povo lá no deserto? Fizeram um bezerro de ouro, traíram ao Senhor. E só de ler esse trecho, se você leu comigo com atenção, você vai perceber que o povo não fez um bezerro de ouro. E quem fez o bezerro de ouro foi Arão. Quando nós pegamos o contexto aqui, Êxodo 24, ele vai mostrar um momento em que Deus chama Moisés para subir no monte. E diz que Moisés entra num processo de preparação. Ele sobe no monte, ou melhor, antes dele subir no monte, ele vira para o povo, para os filhos de Israel, e ele diz o seguinte: olha, eu estou subindo para o Monte Sinai, mas eu estou deixando aqui Hur e Arão. Então, qualquer dúvida que surgir sobre alguma questão, vocês vão procurar um desses dois homens e eles vão resolver enquanto eu estiver ausente. E aí você vê o povo aqui sendo obediente àquilo que Moisés tinha deixado para eles. No momento em que surgiu a dúvida, surgiu a questão, e qual era a questão? Já fazia 40 dias e 40 noites que Moisés tinha desaparecido. Estava lá no monte. Vai saber o que aconteceu com esse Moisés. De repente, Deus fez igual fez com Enoque, tomou para si 40 dias e 40 noites. Vai saber se morreu, vai saber o que aconteceu. E uma coisa estava no coração do povo: se a gente saiu do Egito e tinha uma promessa de uma terra, nós precisamos continuar seguindo para ela. Então o que nós vamos fazer? Vamos obedecer o que Moisés falou, vamos até Arão. Arão, nós queremos um Deus que nos faça ir, um Deus que vá diante de nós, para que a gente continue esse percurso que nós começamos desde o Egito. E eu queria falar um pouco a respeito do povo neste momento. Uma característica forte do povo é que o povo cria expectativa a partir do que ele está vivendo, a partir do que ele está vendo naquele momento. E até mesmo quando o povo sonha, ele não vai muito além do que é aquilo que ele está vivendo. Ele consegue até pensar em coisas melhores, mas não vai muito além. Pensando em sonho assim, sonho quase que real, né? Sonho mesmo, não aquilo que a gente chama de sonho e é só uma imaginação. Mas quando sonha muito, muito pouco distante da realidade. Por quê? É uma característica do povo. O povo, nós vamos perceber isso, eles estavam no Egito. Êxodo capítulo 6 vai dizer isso, que Moisés foi falar ao povo de que Deus tinha uma promessa para eles, que Deus ia libertar eles do Egito, ia colocar eles nessa terra prometida. E a palavra diz que o povo não conseguiu ouvir as palavras de Moisés por dois motivos. Primeiro, eles estavam amargurados. E em segundo, a escravidão era muito dura para o povo. Eu acredito que até uma sequência, né? A amargura que eles estavam sentindo era fruto da escravidão que estava sendo dura para eles. E a escravidão, ela não se trata somente a prisão de serviço, a prisão de algum líder ruim. Mas a escravidão, ela se trata também de um modelo de pensamento. Um dos registros mais fortes do modelo de pensamento da escravidão é a recompensa. Vou fazer isso, porque se eu fizer, o meu patrão vai me dar. Não, a gente só tem porque a gente merece. Não, vamos fazer assim, porque no final desse serviço nós vamos receber uma recompensa. Aí a gente começa a se relacionar, assim, o povo que passou pela escravidão e adquiriu uma mente escrava, começa a se relacionar com a vida de maneira escrava, com a mentalidade escrava. Ele se relaciona com os seus pais, porque fazendo alguma coisa boa para eles, porque ele sabe que se ele for bonzinho com os pais ficam felizes e dão uma recompensa. Aí se relaciona assim com os amigos também. Encontra um amigo, aí faz uma coisa muito boa para aquele amigo, para ficar registrado, e ele fala aquilo que ele está fazendo e faz de novo. E dá uma ênfase,
porque ele sabe que tem uma recompensa. Imagine, ele vai se relacionar com Deus, como é que ele se relaciona? Não, se eu for bonzinho, se eu for santo, não, se eu fizer tudo certinho, igual Deus ordena, então nós vamos ter uma recompensa. Então vou fazer certinho, vou na igreja, vou amar o meu próximo, vou dizimar, vou adorar. Porque isso vai trazer, a gente vai chegar em algum lugar com isso. É a mentalidade escrava. E a mentalidade escrava, no dia em que as coisas não acontecem como eles esperam, né? Deus por algumas vezes deixou o povo passar fome, deixou o povo passar sede, para provar o coração deles, como está escrito em Deuteronômio capítulo 8. E assim que chegava a esse momento de prova, onde eles sentiam falta, você vai lembrar do que eu falei com você aqui, que a mente do povo, ela não vai muito longe daquilo que ela viu, daquilo que ela viu ou está vivendo. No momento da fome, eles vão lá e se lembram que no Egito tinha carne. E no Egito não tinha só carne, tinha escravidão, tinha a maldade do faraó, tinha a opressão, como o próprio Deus disse a Moisés: eu estou vendo a opressão dos opressores. Mas eles se lembraram da carne desse momento. Por quê? Porque a mentalidade estava cativa. A escravidão, a viver a troco de uma recompensa, ainda que seja uma vida miserável, se tiver uma recompensa que tampe esse lugar da necessidade, então é isso que eu quero. Querido, felizmente ou infelizmente, o povão, a massa, que não se dispõe a um relacionamento íntimo e real com Deus, e que escolhe principalmente viver, sabe, buscando a palavra de alguém, buscando uma direção de alguém. Não, vamos lá no pastor fulano, vamos nesse outro irmão aqui, que ele vai me dar a direção que eu preciso, e não vai para Deus. Tem uma tendência muito forte a viver uma mentalidade de escravo. E o problema é isso, que a mentalidade de escravo, ela não está pronta para ser confrontada, para ser frustrada. Ela sempre tende a voltar. Esse é o povo. Aí faz exatamente como Moisés tinha dito: procura o Arão. E aí, Arão, o que você vai fazer por nós? Nós precisamos de um Deus. Aí vem Arão. E Arão dá uma ordem para o povo: tira as argolas de ouro de vocês, de todo mundo, das mulheres, dos filhos, das filhas, manda para cá, que eu vou colocar no buril aqui e alguma coisa vai sair. E Arão é esse cara que está sempre pronto para fazer. Deixa eu voltar com você um pouquinho na história, onde Arão entrou na história. Deus começou a falar com Moisés. Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. De repente Moisés olha e vê uma sarça que ardia e não se consumia, e ele fica interessado por aquilo que ele estava vendo. E eu gosto de falar dessa passagem, já até ministrei aqui. Quando Moisés se aproxima para ver a sarça que ardia e não se consumia, Deus fala com ele dizendo: Moisés, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo, é sagrado. E eu gosto de olhar para esse texto com bastante cuidado. O texto diz que Moisés se aproxima para ver. E quando eu fui buscar aqui a respeito desse ato de tirar sandálias, eu não sei se exatamente é isso, mas para mim faz muito sentido. Quando nós lemos no livro de Ruth, Boaz conversando com aquele senhor que tinha direito sobre Ruth antes dele. E esse senhor, ele não faz questão do direito, ele rejeita Ruth e as terras também que estavam envolvidas nesse acordo, que ele tinha direito. Quando ele diz que ele não queria, Boaz tira as sandálias como um ato de selo daquele acordo, dizendo: olha, então já que você não quer, eu vou receber Ruth.
E para que isso fique bem claro, eu vou aqui tirar minhas sandálias. E ele toma esse ato como um ato de acordar, de aliançar. E depois que a gente vai lendo a trajetória de Deus com Moisés, de Moisés com Deus, nós vamos perceber que não tem como, querido. Deus queria fazer uma aliança com Moisés. Deus não queria mostrar algo legal para Moisés, não queria dar uma recompensa para ele. Deus quis relacionamento, quis uma aliança. Aí Moisés se aproxima só para ver aquilo que estava curioso. Aí Deus diz: não, vamos fazer uma aliança. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo, é um lugar de consagração, é um lugar de aliança, não é um lugar de curiosidade, não é um lugar apenas de serviço, mas é um lugar de relacionamento. Aí Moisés se aproxima, e Deus começa a falar com Moisés, começa a dizer: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, estou fazendo uma grande obra e você faz parte dela, você está incluso no que eu estou fazendo. E Deus começa a falar todo o plano para Moisés, e Moisés vai ouvindo aquilo, vai recebendo algumas coisas. Só que chegou no momento onde Deus disse que Moisés ia ter que enfrentar o faraó e falar para ele o que ele estava mandando. Aí Moisés começou a dar alguns passos para trás. Senhor, eu tenho dificuldade para falar, minha língua é pesada. E insistiu tanto nisso, que Deus disse para ele: olha, está chegando aí seu irmão Arão, e ele vai junto com você, e ele então que vai falar. Eu falo para ti, você fala para ele, e ele reproduz para o faraó. Telefoninho. Aí Arão chega nessa situação. Você vai perceber que Arão perdeu boa parte do relacionamento. Ele chega para fazer. Você vai lendo Êxodo e vai perceber que o momento em que Moisés, em que eles vão fazer o sinal na frente do faraó, de jogar o cajado, que era um sinal também que Deus já tinha feito ali, né, pedido para Moisés fazer, nessa parte do relacionamento, da apresentação. Não é Moisés que atira o cajado diante do faraó, é o Arão, foi ele que fez. E aí você vai percebendo que Arão, Moisés e todo o povo, eles estão vindo de uma trajetória escrava, onde eles trabalhavam com tijolos, faziam templos, faziam deuses, porque o povo egípcio é um povo de muitos deuses, existe um paganismo muito grande. E Arão vem nessa leva e assume junto com Moisés a liderança, mas não tinha um relacionamento, só tinha a execução. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo onde de fato está havendo separação entre aqueles que servem na casa de Deus e aqueles que estão servindo o Deus dessa casa. E o que vai sustentar a gente é o quanto nós servimos ao Deus da casa, não só na casa de Deus, no serviço. A resposta para os dias de hoje, a resposta para as decisões que nós estamos tomando ou precisaremos tomar, ela não está no serviço que a gente faz, ela está com Deus que quer se relacionar conosco. Alguns estudos dizem que Moisés é o homem mais próximo de Jesus na Bíblia. Aí nós vamos vendo alguns acontecimentos bem parecidos. Mas para mim uma das coisas mais fortes é a maneira como Deus quis se relacionar com Moisés. Ele quis se revelar para Moisés quem ele era. Conversando com o pastor Hugo, até mandei para ele um versículo de Êxodo, capítulo 6, acho que era o versículo 3, que diz assim, Deus dizendo para Moisés, Abraão, Isaque e Jacó, eu me mostrei como Deus Todo-Poderoso, mas eu não fiz conhecido a eles o meu nome, eu não fiz conhecido a eles quem eu sou. Aí você vai ver quando Moisés pergunta para Deus, em nome de quem eu vou dizer ao faraó que eu estou indo? Ele diz, fala que é em nome do eu sou. Eu sou o que sou, esse é o meu nome. Deus se revelando como Ele é. Daqui a pouco vai começar a fazer um pouco mais sentido para você. E queridos, eu não quero falar mal do povo, não quero falar mal de Arão,
Pelo contrário, quero olhar para eles e enxergar o exemplo daquilo que eu preciso ser e também daquilo que eu não preciso, não devo. Está aqui, está registrado aqui, não é nem para a gente julgar, mas é para a gente observar e saber o que é a vontade de Deus para nós. Amém? E então, quando surge esse momento, Arão, que não participou de toda essa parte relacional que Moisés tinha com Deus, mas só participou do fazer. Quando chega o momento de dar uma resposta para o povo, eu acredito que a resposta de repente seria: que fazer outro Deus, que fazer uma imagem, nada. Não, nós vamos esperar Moisés descer. A gente não vai tomar passo nenhum. Lembra lá na frente, quando Deus disse que vai mandar um anjo para acompanhar o povo para a terra prometida? Moisés fala assim: não, nós não vamos sair. Não nos faça subir deste lugar, se o Senhor não for conosco. De repente esse era o posicionamento, mas Arão já não estava carregando esse modelo. E aí nós vamos analisando também essa trajetória, queridos, e nós vamos perceber que o povo não estava querendo um novo Deus. Eles estavam querendo alguém que pudesse representar a direção diante deles. O povo não queria um bezerro de ouro, eles não pediram um bezerro de ouro. Eles pediram Deus que fosse adiante deles. E nós vamos perceber nas escrituras também que Arão não fez um outro Deus para eles. Ele fez uma imagem do mesmo Deus. Para Arão era isso: vamos fazer essa imagem aqui, e esse aqui vai representar, significar o Deus que nos tirou do Egito, o Deus que nos trouxe para essa terra. É o mesmo Deus, mas é uma imagem dele. E aí Deus começa a falar para Moisés do que estava acontecendo lá embaixo. Moisés, desce, porque o teu povo se corrompeu, desviou todo mundo. E aonde que está o desvio? Se o povo não estava buscando um outro Deus, se o que Arão fez para representar Yahvé, onde que está o problema? Queridos, o problema está em o povo olhar para aquilo que Arão tinha feito, o bezerro, e conseguir levar essa situação numa boa. Se esse agora é o nosso Deus, tudo bem. Vou te falar uma das coisas que faz a gente entrar nesse mesmo caminho, com tranquilidade. Por que se torna comum? Isso aqui já é coisa minha. Me permita lançar uma alegoria aqui para você. Se fizer sentido, você pega. Com o que foi feito o bezerro de ouro? O bezerro de ouro foi feito com as argolas do povo de ouro, com aquilo que o povo carregava de valor. É isso que faz com que Deus não fique estranho, ainda que seja um bezerro de ouro para eles. Porque eles olhavam no bezerro e viam aquilo que era deles. E percebe se a gente não tem o costume mais ou menos de ser assim. A gente olha para algo e diz assim: não, isso aí é de Deus. Aí a gente olha para uma outra coisa e fala: não, isso não é de Deus não. Por quê? Porque parece que não rola identificação com aquilo que a gente acredita sobre Deus. Parece que os valores estão diferentes. Então, se a gente falar de um Deus que cura, opa, esse aí é o meu Deus. Rafa é o meu Deus. Se a gente falar de um Deus que sempre fala, que todavia fala conosco, está sempre dizendo algo, sempre tem uma palavra para nós, aí nós olhamos para ele, para esse Deus e dizemos: sim, esse aí é o meu Deus. Porque desde que o modelo foi perdido, nós sabemos que ele foi perdido no Éden, o homem perdeu a referência do Deus puro. E depois que o homem perdeu a referência do Deus puro, ele começa a pensar sobre Deus e tirar suas próprias conclusões sobre ele, e alimentar uma fé em um Deus que carrega os valores que está dentro da gente, como se Deus fosse formado por nós e não nós por ele. Aí a gente começa a fazer o nosso próprio Deus, e a gente não consegue ter uma restauração e não consegue encontrar Deus de maneira genuína. Eu quero com essa mensagem, querido, te conduzir
há um caminho de buscar ao Senhor e buscar conhecer o Senhor, quem o Senhor é, sem você. Conhecer a Deus, quem Ele é, sem o que eu penso sobre Ele. Mas olhar para Ele e dizer: Deus, me fale sobre Deus. Me mostre quem o Senhor é. Eu quero te conhecer na íntegra, porque é isso que vai trazer as respostas e o caminho que eu preciso para continuar no seu plano. Sabe, queridos, Moisés ele errou sim, ele falhou sim. A Bíblia registrou inclusive o momento em que Moisés errou. Moisés, o dia que ele ouve a voz do Senhor dizendo: fale a rocha, e ele foi e bateu na rocha. Por quê? Porque tinha feito de um outro dia assim, tinha batido na rocha e tinha saído água. Então Moisés, nesse momento, ele se esqueceu de ouvir cautelosamente a voz de Deus. Mas deixa eu dizer algo para vocês, tem um registro que Moisés tem na Bíblia. Daqui a pouco nós vamos ler um versículo aqui, e ele vai falar disso. Moisés era um homem que falava face a face com Deus. Moisés era um homem que, quando surgiu uma dúvida, não tinha Google naqueles dias, né? Mas Moisés também não estava preocupado em responder todas as perguntas. Ele ia até o Senhor e falava: eu vou até o Senhor. Se Ele me responder, daqui a pouco eu trago essa resposta. A Letícia ainda esses dias postou no grupo um versículo dando um exemplo disso. Eu tentei achar, mas não consegui. Mas Moisés era assim. Eles estavam diante do Mar Vermelho, e eles viraram para Moisés e queriam saber alguma coisa. E agora, o que nós vamos fazer? E Moisés virava para eles e respondia: olha, é o Senhor. Fiquem tranquilos, não tenham medo. Quem está na nossa frente é o Senhor. Estavam lá em Êxodo 17 falando do momento em que eles têm sede e não tinha água de jeito nenhum. E eles viram para Moisés: foi para isso que você tirou a gente do Egito? Para matar a gente aqui de sede? Moisés vira para eles e fala assim: olha, pergunte a Deus. Estamos questionando coisas como se eu fosse o Senhor, mas eu não sou. Sabe, querido, de repente, se algumas dessas perguntas são feitas para nós, a gente procura uma resposta aqui dentro e quer responder. Às vezes tem coisas que é o Senhor que precisa, sabe, falar conosco, ou falar com alguém que nós amamos, que veio pedir um conselho, ou que fez alguma pergunta. A gente quer responder tudo. Por quê? Porque a gente acredita que está tudo aqui, que a gente sabe tudo. Nós não sabemos tudo. E às vezes o caminho de tentar dar todas as respostas vai fazer com que a gente crie um Deus parecido com a gente. E tudo que nós mais estamos precisando nessa geração, nesses dias, é de pessoas que, quando recebem algo, recebem uma pergunta, um questionamento, diz assim: olha, eu vou para Deus, e se Ele me responder, eu trago para você. Eu vou orar. A gente perdeu esse costume. Eu tenho aumentado a minha fé cada vez mais, né? Ainda mais depois da experiência que eu passei, que venho passando. Minha fé está aumentando cada vez mais na oração. Ganhou outro significado. Perguntar para Deus: Senhor, como é isso? Pedir a Deus as coisas mais básicas. Senhor, protege, guarda. Crer que a nossa oração ao Senhor pode alcançar uma pessoa que está do outro lado do mundo. Nós não podemos, nós somos limitados, mas o Senhor pode. Nós vamos para Ele e nós encontramos nele, sabe, o refrigério, a esperança e o sentido da vida. O sentido do caminho é nele. E eu creio que o Senhor está começando a fazer isso. Creio que isso está começando aqui dentro do meu coração. E o meu desejo é que isso comece também no seu coração. Sabe? Um arder por quem o Senhor é. Por conhecer a Deus. Por receber dEle. Sabe? Genuinamente, Senhor, eu quero a Ti.
Eu quero a tua palavra, eu quero a tua voz. Eu não vou inventar, eu não vou pegar um caminho, eu não vou substituir. Olhar para Arão e ver, sabe, a substituição aqui do relacionamento pelo fazer, pela habilidade. Me dá as argolas de ouro que eu faço um Deus. Opa, o que é para fazer? É para falar? Pode deixar que eu falo. É para cantar? Deixa que eu canto. Aí nós vamos percebendo o quão é fácil a gente trocar, sabe, os caminhos estreitos de relacionamento com Deus pela nossa habilidade de fazer as coisas. Ah, não preciso de tanta unção, não preciso tanto buscar assim o Senhor. Por quê? Porque eu tenho a habilidade de fazer, deixa comigo. Não, querido, não deixa não. Deixa não. Esses são dias onde pessoas genuínas vão ser luz. Pessoas que buscam a Deus de maneira genuína vão ser luz neste mundo. Vão ser luz na casa. A maior resposta que nós precisamos hoje pode ser que ela não esteja nem aqui dentro, nem no Google, mas ela está no lugar que nós entramos quando dobramos o nosso joelho de maneira, sabe, pura e dizemos: Deus, fala comigo. Sabe, nós precisamos restaurar esse modelo. Nós precisamos restaurar essa forma, esse modo. É o meu desejo, sabe, que até sinto a vontade de profetizar sobre a nossa casa origem. Homens e mulheres que se prostram diante de Deus para buscá-lo genuinamente. Até sinto o desejo de profetizar homens e mulheres que buscam a resposta no Senhor e só no Senhor, que desvinculam Deus de si e jogam si mesmo para longe para se prostrar e conhecer o Senhor e ser encontrado em Jesus. Nós cantamos sobre isso, quero conhecer Jesus e ser achado nele, mas às vezes nós não percebemos o que isso está dizendo. Imagine só, você sendo encontrado em Jesus. Como é que isso acontece? Quando o nosso coração vai tomando a forma de quem Jesus é, vai aderindo à palavra. Aí daqui a pouco alguém olha para Jesus e olha para você e te encontra nele. Quando nós vamos olhando para o modelo correto, para o modelo que está em Cristo, para o modelo que está na palavra, e a gente vai aderindo isso para dentro de nós, de modo que isso se torne uma fonte. A fonte mais segura da nossa vida é o Senhor Jesus. Quero te desafiar essa semana a se colocar diante de Jesus e dizer: Jesus, eu quero te conhecer sem mim. Quero te conhecer sem a minha forma de pensar sobre ti. Revela a mim quem tu és. Ah, e se Deus não falar nada? Espera. Nós não vamos fazer uma outra tentativa. Nós vamos esperar até que o Senhor comece a falar, querido. E na hora que a gente começar a ouvir a voz de Deus, eu não tenho dúvida, nós vamos experimentar de quem Ele é. Sabe por quê? Porque mais apaixonado por Jesus é Jesus apaixonado pela gente. A gente acha que a gente ama demais a Deus, mas na verdade é Ele que nos ama. E nos ama muito mais do que a gente possa imaginar. A gente pode tentar formas e formas de agradar a Deus, por causa da corrupção que há em nós, por causa do pecado e das sombras mais sutis. A gente não vai conseguir. Mas porque Ele nos amou primeiro, Ele estendeu diante de nós caminhos de amor, caminhos de relacionamento, muito mais. Pode ter certeza disso. Às vezes eu pensava, por muitas vezes, falando: nossa, que vontade de realizar um milagre, que vontade de tocar uma pessoa que está sentada numa cadeira de rodas, dependendo dela, e ver ela andando sem a cadeira. Nossa, que desejo. Até eu descobri que muito mais do que eu, o Senhor tem desejo de realizar essas coisas na nossa vida.
muito mais do que nós desejamos, Deus quer. Aí por que Ele não faz? Queridos, Deus tem um modelo para fazer. Deixa eu ler com você um texto para caminhar aqui para o fechamento. Deuteronômio, capítulo 34. Nós vamos ler os últimos versículos, falando de 3 coisas a respeito de Moisés. Isso é um modelo para nós. Não tem a ver com a lei, não tem a ver com nenhum cumprimento. É só o relacionamento. É só quem ele foi. Versículo 10. Êxodo 34, versículo 10. Diz assim: Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o Israel. 3 coisas aqui para a gente olhar. Primeira coisa que eles falaram aqui a respeito de Moisés: nunca mais se levantou um homem com um relacionamento tão íntimo. Primeira coisa, um homem que falava com Deus, um homem que se relacionava face a face. Nunca mais houve em Israel um homem assim. Segunda coisa, nunca mais houve um homem que representou Deus tão bem diante do faraó e do Egito. Nunca mais houve um homem que chegou diante do mundo e representou Jesus como esse cara representou. Entendeu o que Deus queria dele. Não vou entrar em nenhum tópico. É só a respeito de nós entendermos o que Deus quer de nós. O que nós precisamos fazer hoje e agora. A nossa postura. O que é que o Senhor quer? Querido, a gente só discerne isso se o nosso eu morre e nós olhamos para Jesus sem nós. Para representar o Senhor, para ser um embaixador do reino dos céus diante do mundo. De modo que alguém olhe e diga: olha, esse cara, dificilmente alguém fez como ele fez. Ou até mesmo alguém fala: esse cara, eu vejo ele em Jesus, eu vejo Jesus nele, não sei, alguma coisa tem. Mais que isso, diante do povo de Deus, diante do povo de Israel, não houve um homem que representou a Deus diante do povo. Sabe, pense nessas 3 coisas. Em ser alguém de relacionamento genuíno com Jesus. Alguém que representa a Deus diante do mundo. E alguém que é cristão no meio do povo de Deus. Parece tão óbvio, né? Ser crente no meio dos crentes parece óbvio, né? Mas se você analisar com carinho, você vai perceber o quanto a gente precisa de crente de verdade. Às vezes a gente conta numa mão quantos crentes tem no meio dos crentes. Crente mesmo, apaixonado por Jesus. São dias, querido, onde só Jesus na nossa vida. Só o Senhor, só a misericórdia. A esperança está totalmente nele. Te convido a entrar nesse lugar. Quero orar por você, antes da gente cear junto, e pedir ao Senhor pelo seu coração, pela sua vida. Amém? Se você se sentir à vontade, feche os teus olhos. Espírito Santo, eu oro em nome de Jesus, pela parte do teu corpo que está aqui cultuando, participando dessa reunião. E eu te peço, Senhor, eu sei que eu nem precisava te pedir isso, mas me sinto melhor pedindo. Aonde o Senhor encontrar um coração de portas abertas, um coração quebrantado. Ah, Senhor, faz morada. Faz morada. Os corações que ouviram essa palavra,
e por um toque teu, estão decididos a te conhecer de maneira mais genuína. Oh Espírito Santo, realiza algo. Opera o teu poder, opera o sobrenatural, ainda hoje. Aquece os corações, ó Pai, aquece os nossos corações. Nós te pedimos, Espírito Santo, para que toda mancha, toda corrupção, não falo nem a corrupção do homem, porque nós sabemos que isso só vai ser mudado quando a gente receber um novo corpo. Mas, Senhor, tudo aquilo que ainda faz com que a gente tenha uma mente escrava, ande pela recompensa, tudo aquilo que ainda faça com que a gente olhe para Ti e queira dizer para o Senhor o que tem que ser feito, tudo aquilo que ainda em nós fica tentando modelar um Deus do jeito que a gente se identifica e se conforta. Espírito Santo, que isso seja apagado, que isso perca força a partir de mim, ó Deus, e em cada coração onde está chegando essa mensagem. Senhor, e que o caminho para te conhecer e te encontrar de maneira genuína seja aberto diante de nós. Que só sobre o Senhor. Que o Senhor brilhe na nossa vida. Nós desejamos a vida Zoe. Nós desejamos a vida no Espírito, plenitude do Senhor em nós. Nós queremos te conhecer e sermos achados no Senhor, sermos encontrados em Ti. Restaura, Senhor, o Teu modelo em nós. Sim, nós oramos a oração que o Mestre nos ensinou, que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade, na terra como é no céu, no vaso de barro que somos nós, como é no céu. Porque nós cremos, ó Deus, que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Faz-nos te conhecer. Restaura em nós, ó Deus, a Tua vontade, para a glória do Seu nome. Amém. Amém. Nós vamos fazer aqui o momento da ceia. Vocês estão preparados aí? Vocês estão com pãozinho, suco de uva ou não? Queria ler. Não vou ler um versículo de ceia, vou ler um versículo de Páscoa. Queria ler Êxodo 12. Alguns versículos. Eu descobri há pouco tempo, né, que a Páscoa ela tem dois significados. Tem a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. E a Páscoa cristã, ela fala da ressurreição de Jesus. Mas a Páscoa judaica, ela fala sobre a passagem, a libertação do povo de Israel do Egito para a terra prometida. A palavra Páscoa, ela significa passagem, é o Pesach, ou Pêsseg, é a passagem do Egito para a terra prometida. E nós cremos que Jesus abriu esse caminho para nós. Vamos ler aqui, Êxodo 12, a partir do versículo 5. Êxodo 12, 5. Diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar.
Pegou isso? Não. Vou ler de novo, hein? É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Amém? Esse texto, ele é riquíssimo, ele é maravilhoso e ele é cheio de detalhes que eu não vou entrar em todos eles agora. Eu quero dar ênfase, principalmente a esses versículos que nós lemos agora. Queridos, é tempo de nós estarmos prontos. É tempo de nós vivermos com esperança, vivermos como quem espera o Senhor, vivemos como quem espera o grande dia. É tempo de nós estarmos com as sandálias nos pés e o cajado na mão, e preparados e comendo o cordeiro por completo. Sabe, entrando nesse lugar de proteção que é o sangue de Jesus que promove a nossa vida, e seguindo os passos, seguindo aquilo que o Senhor está ensinando, já ensinou e ainda tem falado aos nossos corações. Sabe por quê? Porque nós estamos na Páscoa, nós estamos de passagem. O Senhor já promoveu a passagem para nós na ressurreição, aqui falando da Páscoa cristã. De fato, a ressurreição de Cristo é um caminho que Deus promoveu para nós. Por quê? Porque antes não tinha mais jeito. O pecado nos condenou à morte. O pecado acabou com nós já não tínhamos por nós mesmos mais como recebermos vida. Mas sabe, o Senhor Jesus veio em carne, viveu a vontade de Deus e se entregou por nós. E quando Jesus morre e ressuscita, Ele abriu um caminho para dizer para nós: fica tranquilo, a morte não é o fim. Você vai passar por ela, mas eu ressurgi para abrir um caminho de ressurreição diante de ti, para restaurar dentro de você a esperança de uma nova vida na eternidade comigo. Portanto, falando da Páscoa judaica, estejam preparados, comendo do cordeiro por inteiro, debaixo do sangue de Jesus, preparados para esta passagem, para a vida eterna com Ele. Amém?